Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do RemaCast, o podcast que traz vida, que traz testemunhos, conhecimentos e histórias incríveis e inspiradoras para transformar vidas. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e estamos aqui nos estúdios da MM Marketing, do meu amigo Marcelo, e também com a transmissão da Help Produtora dos queridos Wellington e a Aline. E hoje nós estamos em uma edição muito especial porque esse mês de setembro a campanha é de prevenção ao suicídio e também da valorização da vida. E hoje eu recebo aqui uma convidada muito especial, incrível, que ela é psicóloga, escritora, mestre em educação e políticas públicas, pós-graduada em neurociência do comportamento, psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental e psicoterapia em intervenção em crise e prevenção ao suicídio. Ela também é proprietária da Missão Team e autora do livro Tem Jeito e Vale a Pena. Seja muito bem-vinda, Patrícia Estrela. Obrigada, pastor. Obrigada a todos que vão nos ouvir. Espero que realmente seja um tempo de qualidade, um tempo de troca, de conhecimento, que a gente possa levar uma palavra que tem jeito e vale a pena para você. Amém. Patrícia, qual é a mensagem mais importante que você gostaria de deixar sobre o Setembro Amarelo para quem está nos assistindo agora? Eu acho que a palavra que eu trago é esperança de que sim, tem jeito e vale a pena. Essa é a mensagem, é a palavra que eu quero gritar para o mundo, principalmente no Setembro Amarelo, né? Onde é um momento, às vezes as pessoas não conseguem entender a profundidade e a importância de ter um mês dedicado para que a gente possa falar sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre algum transtorno mental ou até mesmo uma tristeza, um luto, um processo de dor. E a gente poder ter espaço, né? Como que nesse momento, em várias outras situações, empresas, escolas, abrirem esse espaço para que a gente possa falar sobre um assunto que hoje é tão importante em virtude de uma crise na saúde mental que nós vivemos no nosso país. Então, o que eu quero trazer hoje, principalmente, é que sim, tem jeito e vale a pena. Eu não sei, né, o que você passou, eu não sei quantos profissionais, se você teve acesso a alguém para te ajudar, mas eu posso te dizer que, ficando no nosso bate-papo hoje, você vai levar, né, reflexões, informações valiosas para que você acredite de verdade que tem jeito, que você possa fazer sua vida valer a pena de verdade. Então essa é a mensagem que eu quero que fique no coração das pessoas. Muito bom, tem jeito e vale a pena, né, É. Patrícia? Muitas pessoas têm dificuldade de perceber quando alguém está em sofrimento. Como que nós podemos identificar se alguém está com sintomas de depressão ou até mesmo pensamentos suicidas e como agir diante dessa percepção? Qual é a sua resposta? Hoje, em virtude dessa aceleração, né, que nós estamos vivendo, às vezes a gente não está nem percebendo o outro, né? E até próprio percebendo, se percebendo. Eu conversando com um amigo esse final de semana, ele falou assim: "Ah, Patrícia, eu não sei se eu tô com depressão". Você vê, é difícil até para a gente perceber os sintomas com a gente, imagina com o outro. Então, é claro que existe uma diferença, né, entre uma tristeza, entre algo que te levou a gerar um luto ou uma situação, às vezes a perda de um relacionamento, né, a morte de um ente querido. Claro que existem pontos que a gente sabe que vai causar uma ruptura ali nas suas emoções. Mas o que vai caracterizar de fato uma depressão é a continuidade, né? O tempo em que eu estou nessa melancolia, nessa apatia. E um dos pontos que eu acho principais que a gente tem que observar no outro e se observar, é se eu estou deixando de fazer as coisas que eu gostava. Uhum. Porque normalmente você, né, quando não está com muito feliz, não está animado, não acorda aquela segunda-feira e fala segundou, né? Que hoje as pessoas têm a mania de mandar as figurinhas do sextou, Sextou. sextou, sexta-feira. E eu pergunto, né, por quê? Olha como que a gente, às vezes, com uma brincadeira, né, a gente está meio que condicionando o nosso cérebro a acreditar que eu só posso ser feliz no final de semana. E não. Então, isso já é um alerta.
Por que que eu acredito que eu só posso ser feliz no final de semana? Ah, porque, né, eu que trabalho com adolescentes, então, porque tem a escola. Ué, mas a escola não deveria ser um lugar de troca, um lugar de conhecimento, um lugar que eu quero ir para aprender, para encontrar meus amigos? Então, deveria ter segundô, terçô, quartô, Uhum. né? Então, e aí, essa é uma questão. Se eu estou programando a minha mente já para acreditar que eu só posso ser feliz nos momentos de prazer, lazer. Então, só quando eu estou jogando bola, só quando eu estou num videogame, né? Só quando eu posso realmente ficar em casa na rede. Eu passei muitos anos da minha vida acreditando que eu queria ter paz, né? Eu tive uma empresa muito grande, muitos funcionários, e quando eu imaginava paz, eu imaginava eu deitada numa rede com ninguém me enchendo o saco, né? Eu falava assim, ninguém venha falar comigo e que eu possa ficar ali e não ter nenhum boleto para pagar. Então eu condicionava essa visão de paz, de tranquilidade a zero problemas. E depois de um tempo eu percebi que não, não é a paz não é você não ter nada para fazer, é ficar sem boletos. Não, a paz é você saber gerenciar todas as questões da vida e mesmo assim paz, né? Então, observar, primeiro ponto, se eu estou me afastando das coisas que eu gosto. Esse é o caso, assim, uma questão mais grave. Você às vezes tem um filho e o filho fala: mãe, não quero mais ir no futebol. Não gosto mais da minha escola. Eu não quero mais naquele emprego. E o que está acontecendo naquele local para que você passou a não querer ir? Antigamente você gostava tanto de trabalhar lá, você gostava tanto das pessoas. E o que que está acontecendo? Por que que você não gosta mais de ir para natação, se todo dia você acordava animado para ir para natação? Então a gente tem que observar ali, pode ter às vezes um bullying, né, um processo de rejeição, ou até mesmo hoje a gente vive infelizmente um autodiagnóstico nas redes sociais, que as pessoas acabam se diagnosticando, eu sou ansioso, eu tenho fobia social. Não, às vezes você teve um momento que passou por um constrangimento e acabou que agora você se intitulou com fobia social, então não, onde tem muita gente eu não quero ir. Tá, mas não significa que uma vez aconteceu algo ruim que isso vai se repetir. Uhum. Então a gente precisa compreender. Então os primeiros sintomas é se afastar do que gosta, ficar condicionando a sua mente a acreditar que só nos momentos de lazer, de prazer que é felicidade, não, né? Todos os momentos são oportunidades de crescimento. Então resgatar isso e, de fato, ficar atento a si e ao outro. Eu acho que a gente precisa desacelerar um pouco mais. A gente Perfeito. está muito acelerado e é por isso que a gente não consegue ver os sintomas, né? Uhum. Inclusive aquilo que você fala sobre essa autoavaliação, né? Autoanálise, Autodiagnóstico. autodiagnóstico. Eu já conversei também com outros profissionais e realmente é unânime, né? Todas têm o mesmo pensamento igual a você. Todos têm o mesmo pensamento. De que hoje uma tristeza profunda é associada com depressão. E não é, às vezes é só uma tristeza mesmo. Uma Sim. perseguição. Hoje as redes sociais se deixam realmente muito para baixo, às vezes, né? Com aquilo que você vê, tanto com as palavras de ataque que você sofre, a lei do cancelamento está aí, né? Então a pessoa às vezes recebe uma mensagem ali que não gostou É, e aquilo já é suficiente para ela dizer eu estou em depressão. Não, ela está com uma tristeza. sim. E é importante também, né? Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros, né, Patrícia? E eu acho que é de suma importância, eu acho não, eu creio que é de suma importância também a família estar atenta nesse processo todo, né? O que que você tem a dizer sobre isso? Eu gosto de usar um termo família intencional. Nós Amém. temos que ter a intenção real de ajudar, a intenção de dar atenção, a intenção de olhar para o nosso filho. A gente virou, às vezes estamos só no automático e perdemos a intencionalidade até de ser feliz, pastor. Perfeito. Então, se a gente não define, não decide, não prioriza o que a gente vai pensar, sentir e se comportar e começar a agir de forma automática, essa pequena tristeza inicial, que de fato é uma tristeza, pode até causar uma depressão, né? Uhum. Não que seja. E também não há problema se você já está com depressão, porque hoje a medicina avançou, a psicologia avançou e a gente tem muitos recursos para lidar. Até a própria programação neurolinguística já entendeu que existe uma neuroplasticidade do cérebro. O que significa isso, né, no nosso português? Que nós podemos mudar. Sim. Imagina quando a gente era criança, a gente gostava de uma música. Depois a gente vai para a adolescência, é outro tipo de música.
E quando a gente vai ficando mais velho, a gente muda totalmente o nosso estilo de música, maneira de vestir, até às vezes a nossa alimentação. E Hum. por que a gente não pode mudar os nossos pensamentos? Por que não, com a nossa maturidade, a gente consegue compreender se aquilo está me deixando triste? Por que eu vou botar uma playlist de músicas tristes para ficar mais triste? Então a gente vai condicionando a aumentar a tristeza, em vez de forma intencional eu sair da tristeza. E a família precisa estar atenta e ser uma família intencional, uma família presente, né? Eu vi um estudo de uma americana que ela fala exatamente sobre isso. Durante muitos anos foi se pregado que o externo é aquilo que a gente é interior. E isso é fato, né? Não há nada na nossa alma que não seja denunciada por comportamento ou por palavras. A boca fala, a Bíblia diz, aquilo que o coração está cheio. É verdade. Ou seja, como eu estou interiormente, eu vou me comportar exteriormente. Então, tudo começa com a mudança interna, para que as coisas externas mudem. Mas eu vi essa cientista falando, e ela foi assim, um case de sucesso na palestra dela, que ela fala exatamente o que você acabou de falar, de mudar o mundo exterior, que o teu interior também muda. E ela fala exatamente sobre isso, sobre roupas, Postura. músicas, tudo isso, né, fragrâncias, enfim, todos esses são fatores que vão fazer a pessoa se sentir melhor. E, consequentemente, estando bem dentro, fora também vai ficar bem, né? Então, criar esse ambiente, ser intencional, essa é a palavra que você muito bem usou. Ser intencional nessa questão, ela vai trazer uma alegria para a pessoa, né? Sim, às Acho muito vezes legal isso. eu tenho, assim, eu falo que é uma caixinha de ferramentas, sabe? Uhum. Essa caixinha de ferramentas, imagina numa hora de emergência, né? As enfermeiras, elas têm uma caixinha que ali, o que que eu preciso? É uma pomada, é um curativo? Imagina que você possa construir a sua caixinha de ferramentas para as horas difíceis eu poder acessar e tirar ali alguma coisa que eu precise. Um exemplo do meu, o que tem na minha caixinha de ferramentas? Comer açaí. Eu Você adoro gosta? açaí, eu adoro açaí. Então, assim, de forma intencional, se eu tô cansada, se foi, né, uma semana muito atribulada, eu falo, sabe o quê? Hoje eu vou sair mais tarde para comer um açaí. É outra coisa que eu gosto muito aqui, tem o Jardim Botânico, né? Aham. Então é isso, é o externo. E eu já tive situações de sair de casa cansada e eu falar, eu não vou no Jardim Botânico, eu não quero ir. A minha mente está falando para eu não ir. Uhum. Ah, deixa, fica aí deitada no sofá. No domingo eu gosto muito. E eu levo meu cachorrinho, que o nome dele é Gratidão, né? Já para ativar intencionalmente a gratidão. E aí eu falo, você falou que ia hoje no Jardim Botânico, você precisa ir. Eu não preciso, eu estou descansando no sofá. E o que acontece? Mas eu tenho um combinado comigo, que é muito forte. E é isso, eu preciso usar a minha caixinha de ferramentas. E dentro da minha caixinha tem lá, passear no Jardim Botânico pelo menos 2 vezes no mês. Que legal. E aí já chegou o ponto, pastor, Deus está indo, dirigindo, e aqueles pensamentos que a gente chama de automáticos, pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, que tá lá, para que você vai? Não, a gente só vai ficar 15 minutos. Ah, eu só vou lá porque eu falei que eu ia, mas eu vou voltar, porque eu nem quero ficar lá, não tem nada para me fazer lá. E reclamando, né? E dirigindo assim, sendo que eu falo que eu tenho uma Patrícia juíza, que eu falo que ela determina a minha vida, e eu combinei, eu tenho que ir. A Divertidamente é a Patrícia. Tem lá todas brigando ali na sala de comando, né, das minhas emoções, e tem a juíza que é a que fica com o comando e fala, não, vamos lá. E aí eu tô indo. É impressionante. Nesse dia foi um dia bem, assim, realmente eu estava muito cansada e eu estava achando que eu não precisava ir, que eu podia ficar deitada no sofá, que eu já ia descansar. Mas como eu tinha combinado comigo, e eu sei que é um recurso que eu tenho na minha caixinha de ferramenta de ativação, eu cumpri com o meu combinado e fui. Impressionante. Quando eu passei no portal do Jardim Botânico, eu já era outra pessoa. Perfeito. Eu já era outra pessoa. O ambiente, olhar a natureza, enfim, aqueles supostos 15 minutos demorou 2 horas. Aí eu sempre levo um livro, deito na grama, me conecto com a natureza, me conecto com Deus. Então, assim, aí eu vejo famílias felizes e aquilo tudo muda o meu externo, vai começando a mudar o meu interno. Sim. Então, é um exercício, por isso que eu gosto muito dessa palavra intencional, sabe? Você tem que ter a intenção de ser feliz, você tem que ter a intenção de sair da tristeza, da depressão. Então, isso é um passo importante. E a importância de você perseverar na intenção,
Porque você é realmente bombardeada na tua mente, Sim, tanto com as tuas próprias emoções, como o mundo espiritual também, porque o inimigo de Deus não quer que você renove a sua mente, porque sim. renovando você vai experimentar o que Deus tem para tua vida também, né? Sim, e você ficando feliz, você sendo uma pessoa curada, você sendo uma pessoa saudável emocionalmente, espiritualmente, você Aham. vai ser luz na vida das pessoas. Sim. E aí é o perigo. Por que que eu vou deixar ela ficar brilhando na vida das É, pessoas? Não, deixa ela ficar triste, deixa ela ficar em casa no sofá, eu concordo né? com você. É muito sério, Essa Patrícia. questão da caixinha de ferramenta, achei muito interessante sua colocação. Eu também tenho. Tem dias que eu entro no carro e a minha caixinha é a música. Então, sempre que tem um culto específico, a linha de raciocínio do culto, né, a proposta é um culto um culto profético, um culto alegre, então é Você, louvor para você tem que cima. ativar. Exatamente. É um culto de ceia mais reflexivo, então as canções são diferentes, para me conectar realmente com aquele ambiente, para chegar já realmente intencional para aquele ambiente, né? E eu vejo que você tem uma outra ferramenta dentro da tua caixinha, né? Que é o livro que você lançou, Tem Jeito e Vale a Pena. Esse livro, ele nos passa um título muito encorajador, né, Patrícia? O título já me ganhou, né? Eu ganhei É. de presente, tô lendo ele, ainda não consegui totalizar a leitura, mas só o tema dele, Tem Jeito, Vale a Pena, realmente ele é muito encorajador. Me fala um pouco sobre o livro, é um treinamento, ele para quem é indicado, quais são as pessoas que podem acessá-lo? Na verdade, quando eu escrevi o livro, né, essa frase, o que que significa essa frase? Quando eu era adolescente, eu fui muito depressiva. E eu vivia dizendo que não tinha jeito e que não valia a pena. A minha vida não valia a pena. Era uma frase que eu repetia muitas vezes. E quando eu descobri que tem jeito e vale a pena, a minha vontade era gritar para o mundo. Então nasce a vontade, né, de escrever um livro sobre esse assunto. Mas eu confesso que quando eu escrevi, eu cheguei a me questionar se eu colocava uma pergunta, se eu botava uma interrogação, né? Porque é muito ousado você afirmar, sem conhecer as pessoas, que a vida dela tem jeito e vai valer a pena. Eu não sei o que ela está passando, né? Uhum. Então é isso, eu não sei o que você está passando, mas mesmo assim, eu posso te afirmar que tem jeito e vale a pena. E por quê? Porque eu saí desse campo de concentração da vida, né? E hoje eu falo que eu vivo num jardim, sendo que foi intencional mesmo, sabe, pastor? É Uhum. diário. Então, o livro, eu entendi que tudo é um treinamento. Então, tudo é um treinamento. A pergunta é: o que você anda treinando? Então, de forma intencional ou de forma automática, o que nós estamos treinando, a sociedade? E eu vejo muitas pessoas hoje, então, com as redes sociais, treinando a inveja, Uhum. treinando o medo, treinando a insegurança, treinando a preguiça, a apatia, treinando a reclamação, né? Quem nunca, né? A reclamação. E o que está acontecendo? Tudo que a gente treina, a gente fica bom. Tudo que a gente treina, nós vamos ficar bons. Nós fomos projetados, nós fomos construídos, idealizados para ser sucesso. Exatamente. Então, a gente nasce sem falar, a gente aprende a falar. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. Eu, por exemplo, eu era muda. Até 14 anos eu não era nem falava, eu falo que eu era muda, de tão tímida que eu era, de tão reservada. E hoje eu sou palestrante. Então, assim, como assim, Patrícia? Tá Eu. compensando, Patrícia? Exato. Brincadeira. Então, na verdade, é isso. Eu desenvolvi hoje essa capacidade de inteligência linguística, né? Então, eu Aham. entendi que nós podemos desenvolver as nossas habilidades, capacidades. E o livro, ele é um convite para que você possa desenvolver as habilidades que, na verdade, já estão dentro da gente, Uhum. né? Nós somos feitos à imagem e semelhança do Exato. Criador. Então, quando ele fala haja luz e houve luz, é isso, o Uhum. poder da palavra que o Senhor traz. Uhum. E o que, que nós estamos falando? Nós estamos reclamando? Nós estamos falando que eu não sirvo para nada, eu não sei nada? E é isso que eu estou construindo, né? Co-criando de uma certa forma na minha vida. Uhum. Porque as palavras sim têm poder. Então, o meu pensamento, sentimento e comportamento têm que ser alinhados. E o livro é um convite para que você possa, de forma intencional, decidir o que eu vou treinar a partir de hoje. Uhum. E uma das coisas que eu decidi treinar foi a gratidão.
Que pensa, ou você está sendo grato ou você está reclamando. Uhum. Não tem como. Foi feito um estudo que a mente, ela fala que existem pensamentos que são excludentes. Você não pode ter fé e medo. Perfeito. Você não pode ter gratidão e ter reclamação. Não pode abraçar e odiar ao mesmo tempo. Exato. Ou é raiva ou é amor. Uhum. Então você tem que decidir. Eu quero potencializar, desenvolver, treinar pensamentos, sentimentos e comportamentos bons. E eu chamo isso de jardim. Então o livro é para que você seja de forma intencional um jardineiro de jardim. Que você todos os dias quando acorda você decida que tipo de treinamento eu quero hoje. E sabe os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, né? Eu falo que a terapia deles é a mais eficaz. Eu fiz muitos cursos na área da psicologia, mas é a terapia que é a base do livro. É só por hoje. Só por hoje eu não vou beber, né? Só por hoje eu não vou fumar. Só por hoje eu não vou falar um palavrão. Só por hoje eu não vou desagradar minha mãe. Sim. Só por hoje eu vou arrumar meu quarto. E aí vem o só por hoje positivo. Eu tenho que decidir, só por hoje eu não vou fazer nada de ruim. E também, só por hoje eu vou fazer coisas boas. Só por hoje eu vou mandar mensagem para uma amiga, agradecendo a amizade. Só por hoje eu vou ser grato pela casa que eu moro, pela comida que eu tenho. Eu vou fazer uma oração para agradecer meu dia. Só por hoje. Amanhã, se alguém falar comigo hoje, eu vou falar, amanhã eu pego essa mulher. Amanhã eu vou lá na minha vizinha. E aí, é impressionante, pastor. Foi uma decisão que eu tomei na minha vida, quando eu entendi que eu podia realmente mudar meus pensamentos, sentimentos, comportamentos, e de forma intencional eu tomei a decisão de fazer minha vida valer a pena. Eu fiz, na verdade, uma promessa para Deus, né? Eu pedi para ele uma chance e ele me deu, e eu falei, se o Senhor me der a chance, eu vou fazer minha vida valer a pena. E ele me deu uma chance. E eu falei, e agora, como é que eu começo? E foi aí que eu entrei na psicologia, né? E fui entender a mente humana, né? O estudo da psique, que é o estudo da mente humana, e me apaixonei por essa ciência, e foi a ciência que salvou minha vida, né? Que Deus usou para salvar minha vida. E é interessante porque a própria ciência também diz que a gratidão, ela libera no organismo hormônios, ocitocina, Exatamente. e que são os hormônios da felicidade. Então, quanto a pessoa não é feliz porque a pessoa não é grata porque é feliz. Ela é feliz por ser grata. Então, quanto mais grato você for e exteriorizar essa gratidão, né? Não é só a pessoa sabe que eu sou grata por ela. Não, é falar, é declarar, colocar para fora mesmo. Sim, celebrar, curtir, aproveitar, falar palavras de afirmação, né? Por isso que é tão importante, às vezes, você ler salmos, né? Por isso que porque você tá ali, ó, verbalizando, você tá de forma intencional, de novo a palavra, você tá fazendo um treinamento de palavras assertivas. E essa palavra celebrar, algumas pessoas acreditam que a celebração deve ser somente para grandes conquistas. E isso é uma falsa crença. A pessoa ela precisa celebrar qualquer pequena conquista. Eu vejo meu filho, às vezes, ele vem mostrando uma prova, nota. A gente celebra cada momento e o quanto é importante isso para ele e também para mim, né? Que acabou também abençoando a vida do meu filho. Sim, a criança, eu acredito que essa é uma das questões. Quando a gente é criança, a gente já vem com esse treinamento natural. A gente é feliz por tudo, né? Dá um picolé, você já pula de alegria. Se você vai num parquinho, na pracinha da cidade, ou se você for na Disney, a criança vai se divertir da mesma forma, você vai ver o mesmo sorriso. Mas depois, quando vai entrando na adolescência, parece que a gente perde aquela programação que nós tínhamos inicial de ser feliz, de celebrar, de ser alegre, de festejar, de ser animado. E aí começa um processo, uma mistura de vergonha, de timidez, e aí você, não, eu já não posso rir alto, eu já não posso chegar nos lugares já sorrindo, vão achar o quê de mim? E aí esses pensamentos, né, que vão confundindo, e aí você vai, em vez de você continuar treinando a perseverança, o amor, a gratidão, a alegria, você começa a treinar a timidez, o medo, a insegurança. De formas, não é intencional, mas... aprendidas. Exato, infelizmente. E aí aquela criança que, quando você falava, filho, você não sabe nadar. Não, pai, eu tô aprendendo. Que tinha aquela gana de aprender, de repente já começa, não, eu não sei matemática. Não, eu não sou bom nisso. Não, eu não sou bom em futebol. Você não é bom ou você só foi em 2 vezes na escolinha e desistiu?
Então, olha como essa questão do treinamento é importante e a gente perceber que nós vamos ter que decidir se nós vamos treinar, perseverar ou desistir. Porque ou então você está treinando perseverar ou você está treinando desistir. E o treinamento também, o autotreinamento, mas também o treinamento dos outros, né? Porque se eu tenho meu filho e ele faz um comentário como esse, não vou mais porque eu não jogo bem futebol. Aí a importância de um pai treinador do lado para dizer, quem falou isso para você? De onde você tirou isso? É claro que Quando, você. quando o É Adão, verdade. quando Adão lá no princípio pecou, ele disse para o Senhor que ele estava com vergonha. E o Senhor disse para ele, por que tu estás dizendo que tu tá... Quem falou para ti? Né? Porque ele estava nu. Mas quem É, falou para ele? Todo mundo era nu. Ele perdeu a inocência, perdeu a ingenuidade ali. E às vezes com as pessoas é a mesma coisa, a importância de ter alguém. Quem falou para ti isso? De onde tu tirou essa ideia de que você não é um bom jogador? Como exato. você muito bem falou, né? Ah, porque você foi lá 2 vezes e não deu certo? Vamos lá, vale a pena, vamos tentar de novo. São duas questões aí. A gente não precisa ser bom em tudo, né? Por Uhum, isso que é bom nós sermos diferentes. Então, sim. vai ter habilidades que de repente realmente eu vou treinar e não é a minha praia, né? Eu falo, teve uma menininha agora que eu tô atendendo que ela falou isso. Ai, mãe, a mãe Patrícia, ela tá muito triste porque ela é a única que não sabe fazer ponte, né? Um Aquele exercício. exercício lá na ginástica dela. Aí a mãe falou, filha, mas você sabe fazer muito bem estrelinha. Então, assim, primeiro, treina mais ponte, Que legal. né? E segundo, o que você faz de bom também? Uhum, Então, são duas percepções que a gente precisa, de uma forma, os pais, né, de forma também intencional, né, pastor, uhum. perceber e não aceitar essas palavras negativas, né, pensamentos ruins e ver que o filho tá entrando para dentro de um quarto, não tá querendo, aí não quer mais no futebol. Aí, então vamos pro basquete? Não, eu não sou bom. E aí começa aquele pensamento que, em vez de ser um pensamento de perseverança, de que eu vou superar, não, eu não consigo, eu não posso, eu não sou assim, não é para mim. E isso é uma grande mentira, Verdade. entende? Então nós Concordo. temos que entender que sim, nós podemos começar a treinar coisas boas, independente da realidade que nós estamos vivendo hoje. E Uhum. como a criança nos ensina, ser feliz com coisas simples. Né? Uhum. Hoje em dia tá todo mundo postando só o dia que come camarão, o dia que vai no rodízio de japonês, o Aham. dia que vai na churrascaria, mas aquele arrozinho com ovo frito com a gema molinha, que delícia! Por que eu não posso ser grato também por aquele restinho de carne moída que eu ponho com a saladinha, que eu faço uma misturinha? Aí, ai, que comida gostosa! Eu comprei um presente para o meu filho numa caixa muito grande. Quando eu entreguei para ele o presente, ele arrancou o presente e foi brincar com a caixa. Né? A coisa da coisa simples. Às vezes nós queremos coisas extraordinárias e a felicidade muitas vezes mora nas pequenas coisas da vida e a gente procura coisas mirabolantes. Exatamente como você fala. Patrícia, esse livro nós vamos deixar aqui na legenda o teu contato para que as pessoas possam entrar em contato com você para adquirir esse livro. Adquira, gente, é um material extraordinário e tem jeito, realmente vale muito a pena. Você está no RemaCast, nós estamos aqui nessa entrevista abençoada com a doutora Patrícia. E não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações para receber tudo aquilo que nós vamos publicar. Patrícia, eu tenho uma outra questão existe um trabalho que você desenvolve, que você também chama de suicídio emocional. Você fala sobre isso. Será que você poderia explicar um pouquinho para nós o que significa e como combatê-lo? Sim, para começar, para dar uma boa notícia para o pessoal, é que o livro ele é um projeto social, né? Então você adquirir é só baixar, ele é gratuito. Olha É que um bênção. presente que nós estamos, né, dando, é o que eu falei, eu quero gritar para o mundo que sim, que tem jeito, vale a pena. Ele está disponível então Ele em está disponível arquivo em digital. PDF, e aí a gente Que te legal. envia, né? Envia para as famílias, e ele tem atividades, né? A ideia dele é realmente te ajudar a construir a sua caixinha de Vamos ferramentas. deixar o link aqui embaixo na legenda e aí você só clica e você conversa com ela, ela vai encaminhar o livro para você, um presente aí para você. E sobre essa questão do suicídio emocional, porque quando eu resolvi escrever o livro, é isso. Quando a gente vai falar de Setembro Amarelo, suicídio, às vezes muitas pessoas acham que não, o assunto não é para mim, né? Não, esse não é o meu problema. Não, que isso é uma coisa muito grave. E, na verdade, ninguém tem pensamentos suicidas assim, hoje eu acordei, ontem eu estava feliz e hoje eu estou pensando em acabar com a minha vida. Não. O suicídio, ele inicia muito antes.
às vezes é uma pequena tristeza que não foi curada, né, que não houve uma caixinha de ferramentas para te ajudar a sair daquele ambiente, aquilo vira uma depressão, às vezes uma depressão crônica durante anos, e aí começa a vir os pensamentos, que a gente chama de pensamentos automáticos negativos, pensamentos intrusivos, que são esses pensamentos como eu tive lá para ir para o Jardim Botânico passear. Não vai, não precisa. Sendo que, claro, pensamentos um pouco mais sérios, que levam as pessoas a acreditar que a saída é acabar com a sua vida. Sendo que antes de chegar lá, antes da pessoa de fato pensar no suicídio ou de fato cometer o suicídio, ela começou a ser uma suicida emocional. Como assim? Os seus pensamentos, os seus sentimentos já levavam ao suicídio, à morte dos seus sonhos, à morte dos seus relacionamentos, à morte às vezes da sua coragem, à morte da sua identidade como pessoa. Então, o suicídio emocional, ele precede um suicídio. E se eu pudesse, né, a gente não tem como mensurar, mas eu acho que em algum momento da nossa vida, todos nós fomos suicidas emocionais. Quando às vezes a gente desiste de uma faculdade, sabe? Aquele sonho, né, que você tem, eu quero ser engenheiro, alguém chega, um bullying na escola, quem é você? Você nem é bom em matemática. Aí a criança, um adolescente fala, eu não vou ser engenheiro. Entende? E ali começa a matar os seus sonhos. Não, eu não quero mais para a escola, eu não quero mais para o meu cursinho de inglês, eu não quero porque as pessoas estão fazendo bullying comigo. E ali você começa a matar a sua capacidade de relacionamento, começa o isolamento. Então, o suicídio emocional é quando você começa a matar um pouquinho de você com os seus pensamentos. E se a gente não perceber isso pode virar realmente um pensamento suicida e até mesmo uma tentativa de suicídio. Então, eu acredito que esse assunto é para todo mundo. Uma vida intencional em que você decide só por hoje ser feliz, só por hoje ser grato, é um assunto que tem que envolver toda a sociedade. Sim. Nós estamos vivendo, como o senhor falou, um tempo de cancelamento. As pessoas falam que eu não gosto, eu não concordo, eu já quero cancelar, eu já quero bloquear a pessoa, né? Hoje essa geração está sendo treinada a excluir as pessoas. Vou excluir ela do meu WhatsApp, vou bloquear a pessoa. Sim. E não é assim. A gente, é isso, o treinamento está errado. O treinamento, a gente está treinando desistir, está treinando bloquear, está treinando ser depressivo, está treinando ser brigão, a gente está treinando reclamação. E o convite para a gente fazer a vida valer a pena é treinar gratidão, é treinar alegria, é treinar celebração, é treinar ser gentil, ser generoso, né? Enfim, é sermos menos de nós e um pouquinho mais de Cristo. E quando as pessoas que estão nos assistindo agora, que vão ter acesso a esse conteúdo, qual que é o conselho que você daria a elas para observar os sinais de pessoas na família que possam já estar com esse suicídio emocional que você relatou? O que você sugere para que possa ser combatido logo ali na questão da base, né, da raiz do problema? Uma das coisas que eu falo muito com adolescentes, né? Então, quando eu converso com eles, eu falo as meninas, os meninos, eu falei, sempre pergunte para a pessoa que você está interessada, que você acha que é uma pessoa importante para você, quais são os sonhos dela. Então, para a mãe, para o pai, monte um momento especial da família, uma hora de almoço, vamos fazer uma atividade aqui? Vamos colocar todo mundo os seus 3 maiores sonhos? E ali, se é seu filho, né, se a sua irmã, se tiver alguém que não consegue sonhar, ali já temos um problema bem grave. Porque uma das coisas que a pessoa começa a matar são os sonhos, né? Então, mas você não queria viajar? Não vou mais não. Não quero mais não. Você não queria aprender inglês? Você queria aprender outros idiomas? Não, eu não sou boa, eu acho que eu não vou conseguir. Então, ali já começou um suicídio emocional, né? E ali nós temos que realmente ativar um alerta, né, para as famílias. Eu trabalho com uma geração, né, essa geração de 10 aos 24 anos, então nós vivemos hoje um tempo de... Nunca se viu tanto problema de ansiedade, depressão, laudos, e às vezes as famílias estão buscando esses laudos como uma justificativa, ou até um alívio, viu? A culpa não é minha, sabe? A culpa não foi eu, é porque ele tem um problema.
Sendo que esse problema, o diagnóstico, ele não é um prognóstico, ele não é uma sentença. Um diagnóstico é para que você possa buscar ajuda, para você fazer uma psicoeducação, né? O que é psicoeducação? Eu entender, então eu estou com um sintoma disso. Independente da questão, TEA, TOD, bipolaridade, transtornos, qualquer transtorno mental. Eu tenho isso, então como que eu vou lidar comigo? Qual a caixinha de ferramenta que eu vou ter que construir para poder me compreender e viver em sociedade? Então, quando uma pessoa, mas não tem cura. Existem questões que não têm cura, mas tem qualidade de vida, tem bem-estar, né? Você vê a próprio Elon Musk agora, há pouco tempo, falou que ele era o grau 1, né? O de suporte de autismo, e olha o que o homem está fazendo, tipo, né? Aqui, só mostrando o Steve Jobs, o Michael Phelps, ele falava que tinha questão de déficit de atenção, e ele virou um atleta. Então você pensa, uma pessoa com déficit de atenção tem dificuldade de disciplina, tem dificuldade de organização, e um atleta olímpico, como ele chegou a recordista mundial, enfim, várias vezes, o que ele mais teve foi disciplina e organização. Então, o diagnóstico, ele não é para limitar, o diagnóstico é para te ajudar a conduzir por um caminho do conhecimento. Então, os pais também têm que ficar atentos e entender que não é um laudo que vai definir o futuro do seu filho, né? Enfim, a gente sabe, a gente desenvolve, a gente fala no livro sobre as inteligências múltiplas, né? Inteligências plurais, que muita gente usa. Então é isso, eu não sei fazer a ponte, mas eu sei fazer a estrelinha. Eu não sabia falar, eu não sabia me comunicar. Hoje eu tenho inteligência linguística. Então a gente pode desenvolver habilidades, capacidades e inteligências. Eu acho que esse é o ponto-chave. Então, a pessoa que não tem o sonho, que está com dificuldade de colocar 3 sonhos num papel, essa pessoa precisa de ajuda. Patrícia, eu gostaria muito, e vou respeitar também se você não quiser fazer isso, que você compartilhasse o seu testemunho com a gente. Porque o teu testemunho, a fase mais difícil, eu estou falando porque eu já o ouvi, e eu gostaria muito que você compartilhasse, porque eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo serão muito beneficiadas pelo teu testemunho, né? A tua adolescência, e como Deus transformou a tua história para chegar nessa doutora Patrícia que nós temos hoje. Seria possível? Sim, a palavra que eu acho que representa a história é tudo coopera para aqueles que amam a Deus, né? É muito difícil quando a gente está passando pelo processo acreditar que toda a sua dor, todo o seu sofrimento, todas as suas perdas vai ter um sentido. É difícil na hora que a gente está passando. Sendo que hoje, quando eu olho para o meu passado e vejo quem eu era, né? E quem eu sou, e o melhor, o que eu estou me tornando, porque meu treinamento continua sendo intencional, mas é realmente a nova criatura, né? E quando fala assim, uma nova criatura, eu falo assim, você vai se tornar uma nova criatura. Você nunca imagina, como assim? Eu sou uma outra Patrícia totalmente diferente. E é isso, pastor, foram mais de 15 anos na depressão. Né? No primeiro sintoma assim, mais sério, mais grave, foi com 12 anos, no qual eu falei com a minha mãe, eu preciso de uma ajuda, eu queria ir numa psicóloga. Eu tinha conversado com uma professora e a professora falou que psicólogo era aquele que falava sobre os pensamentos. E eu falei, mãe, eu precisava ir numa psicóloga. E minha mãe falou, você não é maluca? Então, assim, até hoje existe um tabu ainda da psicologia de acreditar que é só para transtornos, e até o próprio tabu do transtorno. Eu falo que tem uns que tem, né, um TOD, um TEA. Claro, você vai ter que aprender a lidar com o seu transtorno, a depressão, a ansiedade. Mas tem gente que tem problema de pressão, tem gente que tem problema de diabetes, tem gente que tem um câncer. Então, todo mundo tem uma questão para se desenvolver. E cada um, eu acredito que a sua história, ela é exatamente para você perseverar em vez de desistir. E quando chegar lá no seu dia, você poder dar um testemunho como esse. Então, foram anos da depressão. Minha mãe não me ajudou com 12 anos. Não que ela não queira, não que ela não me amasse. Minha mãe era extremamente presente. Eu gosto de dizer isso, não para falar mal da minha mãe, não. Minha mãe é a luz na minha vida. Sendo para você ver como a gente fica cego, como a gente, de repente, não percebe os sinais, né? E a mãe, especificamente maternal, que eu digo, parece que a gente tem o nosso óculos parece que sempre é mais
florido na vida dos filhos, o nosso filho sempre é o mais bonito, sempre é o que não tem problema, sempre. Então é difícil da mãe ver, de fato. E ela não viu e não me ajudou. Mas com 14 anos eu tive um trauma grande. Com 12 eu já percebi algumas coisas dentro da minha casa. Meu pai na época tinha questão com álcool, ele tinha uma questão com alcoolismo muito agressivo. E eu, como filha mais velha, eu vi aquilo e acabei assumindo uma responsabilidade de ter que cuidar dos meus irmãos, proteger meus irmãos, porque eu era mais velha. Então meu pai, ele chegou, sabe aquela tensão de você escutar o carro do pai chegando na garagem, aí eu já tenho que botar minha irmã para dentro do quarto, botar as bonequinhas aqui, eu vou falar pro meu irmão jogar um joguinho, ou então ele ir para casa do vizinho para brincar de Playmobil, qualquer coisa, porque eu não sei como meu pai vai chegar. E era aquela tensão, né? Então, com 12 anos eu pedi ajuda, ela não achou que era necessário, não me ajudou. Com 14 anos eu tive uma cena específica que meu pai realmente agrediu minha mãe na minha frente, eu fui defendê-la e aí meu pai me agrediu fisicamente, de forma brutal, severa. E ali, pastor, depois lá na frente a psicologia me deu um nome para o que aconteceu naquele dia, mas esse nome nunca vai conseguir explicar o que de fato aconteceu. Mas o nome foi ruptura de personalidade. A Patrícia sonhadora, a Patrícia que queria ser uma estrelinha na terra, alguém que levasse luz. Eu falava isso, eu escrevia no meu caderno, né? Eu conversei com Deus uma vez na janela e falei, assim, eu queria ser igual uma estrelinha na terra, alguém que levasse amor para as pessoas. Naquele dia, aquela estrelinha morreu. E eu cheguei a falar com Deus, não dá para ser luz na terra. O mundo é muito escuro, olha o que as pessoas fazem. O meu próprio pai é a pessoa que eu mais tenho medo. O meu próprio pai me bateu dizendo que quer que eu morra, sai da minha casa. Então, assim, se eu não posso confiar no meu pai, como que eu vou confiar em outro homem? Como que eu vou confiar em outra pessoa se é ele que veio aqui me ajudar? Enfim, ali naquela ruptura, eu acabei percebendo que assim, eu estou sozinha no mundo. Foi a tradução, né? Patrícia de 14 anos, eu tô sozinha, então eu preciso aprender a me virar. Porque minha mãe não consegue nem se proteger, muito menos proteger a mim, então eu tenho que aprender. E o que eu acabei desenvolvendo? Um treinamento de raiva, um treinamento de mágoa, de insegurança, de medo, de agressividade. Eu pensei, se meu pai é agressivo e ele ganha, eu vou ser agressiva também e vou ganhar. E eu comecei a desenvolver isso. Então, aquela menininha meiga, tranquila, serena, que gostava de desenhar, que fazia balé, começa a ser uma menina nervosa, raivosa, agressiva, impaciente. Comecei a falar palavrão. E isso foi crescente, crescente, crescente. Eu falo que dos 14 aos 19, já foi um milagre eu ter sobrevivido. Porque ao longo desse período eu arrumei muita confusão. Eu me coloquei em risco muitas vezes. Eu fui agressiva com pessoas na rua, eu fui grossa, eu cheguei a ser espancada no estacionamento de um shopping com 2 homens, porque eu xinguei os homens no estacionamento e eles vieram para cima de mim e eu continuei querendo agredir os 2 homens. Enfim, em virtude dessa violência, dessa agressividade. E aí, com 19 anos, né, eu falava que eu nunca ia casar, que eu nunca ia ter um homem na minha vida, que eu não queria. E eu falo que uma sementinha de mágoa, de dor, se você não resolve aquela dor, aquela ferida vai abrindo, aquela ferida vai crescendo. Então, a dor com meu pai virou uma dor para todos os homens. Aquela mágoa virou sentimento de vingança, virou ódio. E aí eu comecei a ter ódio de todos os homens. E aí eu começava a desenhar umas formiguinhas no meu caderno, as estrelinhas viraram formiguinhas. Por quê? Porque eu falava assim, homem é igual formiga, só serve para ser pisado. Você acredita, pastor? Depois eu descobri que as formigas não são para ser pisadas, né? Os homens eu tô pensando, brincadeira! Brincadeira. Mas esse Ainda estás sentimento... avaliando ainda essa... Mas esse eu brinco com os meninos falando, não... Ufa, eu descobri que nem as formigas é para ser pisada e nem os homens, mas naquela época foi a programação que eu fiz. Mas depois, pastor, eu também fiquei com raiva das mulheres, porque eu falava assim, bicho burro para gostar de homem, não posso confiar nas mulheres. E aí, aquela sementinha de tristeza, de mágoa, foi realmente uma injustiça, foi crescendo e virou um sentimento de vingança com a sociedade. E eu comecei a sentir que a sociedade era hipócrita, a sociedade era mentirosa, que eu não podia contar com ninguém. E quem é uma pessoa que não pode contar com a sociedade, não acredita no ser humano,
o que que se torna uma pessoa? Uhum. Então, eu tenho assim, eu preciso falar sobre isso, obrigado pelo espaço, porque às vezes quando a gente vê casos, né, como teve em Blumenau, de uma pessoa entrar numa escola e simplesmente sair com uma faca e esfaquear bebês, esfaquear crianças, o que que aconteceu? Essa pessoa é um psicopata ou essa pessoa vem sendo ferida ou foi ferida há tantos anos e ninguém nunca ajudou? A ponto disso virar uma dor tão profunda, uma raiz tão profunda do mal, que a pessoa chega a perder a sua identidade, que é ser humano. Então, assim, eu estava indo por um caminho, pastor, que eu não sei o que eu poderia ter me tornado. Sendo que aos 19 anos Deus mandou um rapaz no meu trabalho e ele era muito educado, ele era muito prestativo e me dava carona. E eu falava: esse cara tem algum interesse, né? E nada. E um dia ele me chamou para tomar um suco de laranja. Eu não bebi, porque meu pai bebia muito. Uma das coisas que eu decidi era não beber. E aí eu falei, gente, ele é um diferente, né? Acabou que esse homem se tornou meu namorado, meu noivo, meu marido. E eu falei para ele, olha, eu não acredito em família e a gente vai ter que criar um novo sistema, porque a gente vai ter que ser verdadeiro um com o outro e a gente vai ter que decidir ser feliz. E toda noite, se acontecer alguma coisa ruim, a gente precisa falar um com o outro, porque eu não quero que chegue ao ponto que chegou. Enfim, né? Depois o meu pai e minha mãe, meu pai também foi melhorando, as coisas foram se resolvendo entre eles, né? Acabou que eles se separaram, mas meu pai também é isso, a maturidade, sabe? O tempo, né? Os anos foram passando, meu marido acabou me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. Eu falei, tá bom. Não vou ser, eu pensava, eu não vou ser estrelinha mais na terra, porque depois de tanta coisa que eu fiz de ruim, como é que eu vou querer ser algo bom? Olha como é que é. Às vezes a gente erra, a gente faz algo muito ruim e depois a gente se condena. A Uhum. gente se condena que eu não posso mais ser nada porque eu já fiz muita coisa ruim. Mas pelo menos vou tentar ser uma boa mãe e uma boa esposa. E demorou, né, esse processo. Eu achava que se eu fosse rica, tudo estaria resolvido. Eu falei, e aí, quando eu ficar rica, a gente vai ter tudo e aí eu vou ser feliz. E o mais surpreendente é que eu fiquei muito bem. A gente cresceu com o negócio, a gente começou a trabalhar com alimentação, o negócio foi crescendo. Eu falo que eu fiquei rica, né? Não fiquei milionária, mas fiquei muito rica. Sabe aquela coisa de botar o dinheiro na cama e jogar pro alto no filme? Eu fiz isso, pastor. A gente chegou a ter quase 200 funcionários. E aí eu me lembrei da Patrícia de 12 anos, falando com Deus na janela, falando que queria ser uma estrelinha, que queria levar luz e que eu não queria só acordar, comer, trabalhar e dormir, acordar, comer, trabalhar e dormir. E ali eu percebi que aos 28 anos eu só acordava, comia, trabalhava, dormia, acordava, comia, trabalhava, dormia. Eu falava, que vida sem sentido. Mas eu não vou tentar me matar. Eu já tinha tentado me matar na adolescência. Eu falei, eu tenho uma filha agora, eu não vou fazer isso, mas por que que eu não sou feliz? Eu tinha dinheiro na conta, eu tinha um marido bom, trabalhador, sem vícios, eu tinha uma filha saudável, eu morava de frente para a praia e eu não era feliz. E como que eu explico para as pessoas que eu não sou feliz? Todo mundo, né? Aí é a tal da rede social, né? Todo mundo vê ali só o seu palco, ninguém vê o seu bastidor. Ninguém Uhum. vê na hora do travesseiro os seus pensamentos, né? E ali eu tive um acidente de carro, pastor. Eu comecei a falar com Deus que eu disse, não, eu não vou me matar, mas se eu puder morrer, ia ser tão bom acelerar o processo. E eu comecei a ter uns pensamentos, isso com 28 anos. E aí que eu falo que Deus me deu a segunda chance, porque eu tive um acidente de carro de tanto trabalhar. A gente trabalhava muito, 14, 15 horas por dia, a gente tinha negócio em shopping, então não parava, era sábado, domingo, feriado, sábado, domingo. E trabalhar acabou virando um vício para eu também não pensar. Então eu trabalhava muito mesmo. O escape. Exato. E foi num desses dias, de uma sexta para sábado, a gente foi num aniversário após sair do shopping e eu estava muito cansada. E o pessoal ainda falou: Patrícia, vai com o Paulo. Meu marido estava lá com o carro dele e eu estava com o meu. Eu falei: não, eu vou embora com o meu, amanhã é sábado, eu tenho que ir pro shopping cedo. E eu peguei e saí com o meu carro, mas eu estava muito cansada. E eu dormi no volante, uma serrinha, e o meu carro, enfim, passou entre um poste e uma árvore, foi perda total o carro, e ele ficou 20 centímetros de um precipício. E eu fiquei em alguns momentos, eu não sei se é inconsciente, eu não sei se foi um desmaio, eu não sei, né? Tem gente que fala experiência de quase morte, eu não sei o que que aconteceu, eu só sei que eu vi um vídeo da minha vida. Eu imaginei que eu estava morrendo e eu falei com Deus: Pai, por favor, me dá uma chance. Eu vou fazer minha vida valer a pena. E Deus me deu essa chance.
E eu saí daquele carro, e aí quando eu vi que o carro estava inclinado, a árvore ficou segurando o carro para não cair no precipício. E eu falei, uau, eu tive a chance. E agora, o que eu faço com a minha vida? E foi aí que eu entrei na faculdade de psicologia, porque eu já tinha feito 8 anos de terapia e eu achava estranho isso, porque eu tinha tudo e não era feliz, né? E aí eu entendi que eu tinha feito o treinamento errado. E o treinamento era reclamar, o treinamento era não celebrar, o treinamento era não ser feliz com as coisas. Então você não é feliz com as pequenas coisas, pastor, daqui a pouco você não é feliz com as médias coisas, nem com as grandes coisas. E aí você começa a não contemplar a natureza, você começa a não se emocionar com o outro. E é isso, é um treinamento. E aí eu entendi que eu podia mudar e eu decidi. Sendo que eu falei que eu nunca ia virar psicóloga. Você fez mais a psicologia para se entender do Sim, que a sim. princípio, né, Nunca Patrícia? imaginei, não, eu era comerciante, era ramo de alimentação, eu imaginei que a gente ia tocar um negócio, sendo que aquilo tudo foi perdendo sentido para mim. E quando realmente eu comecei a mudar a minha vida, a mudar meus pensamentos, comecei a ser feliz de verdade, a minha filha não acreditou. E aí a minha filha meio que se rebelou contra mim, porque parecia que, tipo assim, agora que você me ensinou a ser estressada, a ser agressiva, a ser triste, inclusive. Ela falou uma vez assim, mãe, eu não sou igual você, eu gosto de ser triste. Eu falei, não, filha, você não gosta de ser triste, você só não sabe ser feliz. E eu sei, porque eu te ajudei. Eu falo, aí eu criei uma analogia para entender. Eu falei, filha, eu demorei 33 anos para descobrir que somos jardineiros. E todo dia, quando a gente acorda, a gente vai ter que decidir se a gente vai plantar, regar, adubar o nosso jardim ou o nosso pântano. O jardim é o nosso lado, vamos dizer assim, que a gente guarda as memórias boas, as viagens, o passeio, o primeiro dia que eu andei de bicicleta, a minha sobremesa preferida, tudo que te dá alegria, satisfação, bem-estar, paz, gratidão, é sentimento bom? Então é jardim. E todos nós, sem exceção, pastor, temos um pântano, que é o lugar que eu chamei desse, vamos dizer, esse depósito onde a gente guarda os traumas, a dor, a tristeza, a frustração, quem te enganou, a violência, o abuso. Eu não sei o que você passou. Sendo que todos nós temos o pântano e o jardim. E eu descobri aos 33 anos, tanto que eu termino a minha faculdade falando nascendo aos 33, que é uma Número bem idade. sugerido. E exatamente eu falo nascendo aos 33, porque eu descobri que eu poderia decidir se eu ia ser jardineira de pântano e jardim. E eu fui jardineira de pântano. Eu adubei, eu falei, eu vivia nos meus problemas, nos meus traumas, na minha dor, falando daquilo, pensando naquilo, vivendo. Então, tudo que eu construí, a riqueza que eu construí, a base foi a raiva do meu pai. Então, quando eu entendi aquilo, por isso que aquilo também não me dava felicidade. E aí eu comecei, né, de forma intencional, ser jardineira. Então, só por hoje eu vou ser feliz, só por hoje eu vou ser grata, só por hoje eu vou fazer algo de bom. E no início foi muito estranho, porque eu era estressada, eu arrumava confusão na rua, eu brigava com um garçom, eu arrumava confusão no trânsito, falava palavrão, e minha filha, mãe, você pensa que eu não te conheço? Você é uma falciane, você fica aí tratando bem as pessoas só para se dar bem. Eu não, filho, eu não tô falciane, eu tô treinando generosidade, eu tô treinando ser gentil. É difícil, mas eu tô conseguindo. O processo de desaprender, né, Patrícia, que é mais difícil do que Porque aprender. o seu impulso, né? O impulso era, de repente, xingar, falar um palavrão, ficar estressada, ficar resmungando. Sim. E aí a minha filha foi a primeira a não acreditar. E eu entendo, porque ela foi a que mais conviveu com a Patrícia do Pântano. E foi aí que eu falei para ela, filha, o vovô não precisou mudar para eu mudar. E você não precisa esperar eu mudar. Ninguém precisa esperar. Patrícia, quando eu for rica, eu vou ser feliz. Quando eu passar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso público, eu vou ser feliz. Quando eu casar com um príncipe encantado, eu vou ser feliz. Não! Você pode ser feliz hoje. Você precisa iniciar agora. E aí eu falei para minha filha, filha, você está sendo jardineira de pântano. E eu sei que 70% do seu pântano foi eu mesmo que plantei. Eu fiz um monte de coisa errada, filha, mas você me perdoa? Eu quero ser uma melhor mãe. Eu quero ser um melhor ser humano. Você me ajuda? E por onde eu começo, filha? Se eu pudesse ser uma melhor mãe, por onde eu começo? Ela, uma cara de raiva assim, filha, eu quero ser uma melhor mãe. Aí eu pedi para ela, me ajuda, filha, fala uma coisa, por onde eu começo? Ela falou assim, me escuta. Me escuta. Eu falei, verdade, filha.
E ali eu comecei um resgate do relacionamento com a minha filha, né? E hoje ela fala que ela é minha melhor amiga. Eu falo, filha, ser sua amiga é maravilhoso, é um bônus, Hum, né? Porque de tudo que a gente viveu hoje, mas eu não posso deixar de ser sua mãe, nunca se é esqueça. A verdade. função de mãe foi Papai do Céu que me deu, a função de amiga é o bônus. Sim. Mas a gente começou a construir, enfim, o que eu não sabia, né, que a minha filha ia acabar entrando num processo depressivo sério, e foram quase 4 anos de luta para minha filha acreditar que ela poderia sim ser a jardineira do jardim dela. Independente do que os outros fazem, independente do que acontece, eu posso determinar e decidir o que eu vou fazer com o que fazem comigo. É isso aí. E aí, enfim, quando a minha filha foi fazer 18 anos, eu já estava formada já há uns 4, 5 anos e eu falava que eu não ia ser psicóloga. Eu fui dar treinamento em empresas e tudo. E aí ela falou: "Mãe, será que dá tempo?" Eu falei: "De quê, filha? De mudar o meu treinamento?" Eu falei: "Claro que dá, eu mudei com 33, você só tem 18." E eu falei: "Filha, se você começar agora, com 25 você vai estar voando, você vai ver." Ela: "Mãe, mas eu não sou muito inteligente, eu sou burra, mal eu fiz o ensino médio", porque foi exatamente ali 15, 16, 17 anos que foi o caos da depressão dela. Eu: "Filha, só começa." Comecei uma faculdade com 18 e abandonei a minha primeira faculdade. E eu só fui fazer psicologia 10 anos depois. E eu falei: "Filha, só começa hoje, você vai ver." E aí ela começou, enfim, e ali eu entendi. Eu falei: "Poxa, se a minha filha, que é a pessoa que conheceu a Patrícia antiga, acreditou que é possível mudar o treinamento, então eu posso levar isso para outras pessoas. Eu posso levar isso para outros jovens." E aí eu entendi que tudo que eu vivi, né, principalmente na minha adolescência, e depois na adolescência da minha filha, eu falei: "Não, eu vou trabalhar com a adolescência." E aí nasce a minha missão, né, de Uhum. vida. E hoje eu sou essa Patrícia, eu entendi aquilo, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Exatamente, Patrícia, que poderoso isso. Inclusive, Paulo também fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós sejamos também consoladores. Né? Então, hoje você é realmente testemunha viva desse versículo bíblico, porque aonde Deus te consolou é aonde que você hoje está consolando as pessoas. Patrícia, antes de nós encerrarmos, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e talvez esteja passando por um momento de suicídio emocional. Diante de tudo aquilo que nós conversamos, a pessoa possa estar se identificando. Inclusive, eu peço que você comente abaixo, se você quiser dar o seu testemunho também, fique à vontade aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de também ativar o sininho de notificações, mas escreva aqui nos comentários que nós queremos conhecer um pouquinho da tua história também. Mas o que você tem a dizer a essas pessoas em breves palavras que estão passando por um momento difícil como esse, Patrícia? É, o livro, no início ele fala, né, tudo é um treinamento. A pergunta é: o que você anda treinando? E aqui fala: se você começou a ver esse podcast achando que esse conteúdo não é para você, eu tenho algo para te dizer. Nada é tão ruim que não possa melhorar, mas também nada é tão bom que não possa ir além, né? Deus quer que você venha aqui para ser sal e luz, para que você possa ser tempero, tempero bom na vida das pessoas e luz. Quando eu entendi que eu podia mudar o meu treinamento, quando eu entendi que eu podia ser de fato luz na vida das pessoas, levar algo bom, sementinhas de jardim, sementinhas de esperança, de gratidão, de generosidade, eu eu tive um eu tive que dizer: o meu eis-me aqui, envia a mim, eu quero isso, eu quero viver isso. Então tome uma decisão. É uma decisão, está nas suas mãos você definir que é isso que eu quero mudar a minha história, eu quero fazer minha vida valer a pena. Então o que eu deixo para você é que você ative esse primeiro passo, de você decidir ser feliz. E se você precisar de ajuda, ó, já vai ganhar o presente, o livro, para você começar seu novo treinamento, começar a realmente entender como fazer valer a pena, como fazer ter jeito, não só a sua vida, mas sim ser instrumento. E foi tão forte tudo que eu vivi, né, que eu senti no meu coração o desejo, né, de mudar o meu nome, né? E o meu nome hoje, Patrícia Estrela, é porque realmente eu decidi ser uma estrelinha nessa terra, alguém que levasse luz. O meu pedido lá com 12 anos,
E aí, quando eu falei que eu ia mudar meu nome, a minha mãe falou: como assim mudar o nome? Aí eu falei: é para eu nunca mais esquecer que eu nasci para ser luz e eu preciso ser luz primeiro na minha vida e depois na vida das pessoas que eu amo e depois para toda a sociedade. Amém. Hoje é um slogan que a gente traz na nossa Escola de Educação Emocional Empreendedora para Adolescentes, a Missão Team, e lá a gente fala que você mude por você, pelos que ama e por toda a sociedade. Patrícia, muito obrigado por essa conversa tão rica, tão abençoadora, por você ter aberto seu coração aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo estão sendo muito abençoadas, alcançadas pelo poder dessa mensagem. A você que me ouve, não se esqueça de que realmente vale a pena. Nada está terminado, nada está finalizado. Deus ainda tem um plano, um projeto na tua vida. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e esse foi mais um episódio do RemaCast. Até o próximo episódio e que Deus o abençoe em nome de Jesus.